sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Estamos aproveitando para estudar durante esse período a excelente obra Seara dos Médiuns, que é uma obra de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. E nesta obra, ele vai analisando questões do Livro dos Médiuns, que é um livro, gente, que durante algum tempo a gente falava assim, é só para quem é médium. Então ele não foi, assim, muito explorado por todo mundo, não. Quase sempre só por aquelas pessoas que eram as estudiosas, que gostavam mesmo de aprofundar em Kardec, mas a gente às vezes vive muito distraído dessa realidade que é a mediunidade no dia a dia de nossas vidas. Então, no programa de hoje, vamos estudar o tema Ser Médium. Ser médium, na verdade, é um comentário da questão 223, no seu 10º parágrafo. Essa questão está no capítulo 19 da parte 2ª de O Livro dos Médiuns. E a questão 10, ou 10º parágrafo, Kardec indaga assim. Esse capítulo é sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Kardec indaga assim. Dessas explicações, parece resultar que o espírito do médium nunca é totalmente passivo, completamente passivo, e os espíritos respondem a Kardec, ajudando ao entendimento de todos nós. Ele é passivo, quando não mistura suas próprias ideias às do espírito estranho, mas nunca é absolutamente nulo. Seu auxílio é sempre necessário como intermediário, mesmo naquele a quem chamais de médiuns mecânicos. Então aqui Kardec, os espíritos nos falam sobre passividade e nulidade, que é diferente, não é? É muito diferente mesmo. E Emmanuel, nessa lição intitulada Ser Médium, estamos no programa 44, numa página psicografada na reunião pública 17 de junho de 1960, ele começa dizendo assim: abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam a posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Então, quantas pessoas questionam a mediunidade porque falam assim, mas acontece que o espírito para mim tem que chegar, tem que me tomar completamente, tem que realizar tudo daquela forma, porque senão eu não acredito. Eu fico pensando que é coisa da minha cabeça, então se ele quiser trabalhar comigo, eu já vi essas expressões, ele tem que me tomar totalmente. E isso é a posição do manequim. O manequim, ele está lá colocado e eu coloco a peça de roupa ou a joia, não é isso? Para que as coisas aconteçam. E ele não vai interferir em nada. Eu posso colocar um alfinete para ajustar uma roupa, eu usarei o recurso que eu quiser, porque ele é um manequim, é um objeto, é algo, é passivo, sem vida. E Emmanuel continua o esclarecimento dizendo para todos nós: concentram-se mentalmente e aguardam imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor
assume sempre a iniciativa da gentileza, na mais comezinha atividade doméstica. Então existe aquele que chega e faz o trabalho. Mas o que nos agrada mais é aquele que coloca um algo mais. Aquele toque pessoal, que quase sempre é uma gentileza, é uma delicadeza, é um detalhe que vai ser a identidade daquele trabalhador, vai ser a característica daquele trabalhador. E aí ele vem trazendo para nós a lógica do cotidiano. E ele começa falando assim: um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos da escrita. E aí a gente começa, a pensar, o diretor do escritório. E aqui no Teresa d'Ávila tivemos uma pessoa que secretariava e ela foi secretária do Sistema S. E era muito interessante a organização dela, Tudo organizadinho, as pastas, tudo certinho. Por quê? Porque ela aprendeu. Então, para ser uma secretária, ela não precisava ser uma enciclopédia, conhecer todos os assuntos, mas ela precisava saber fazer, colocar tudo em ordem. Para quê? Para facilitar na hora de uma procura, de uma busca. E até hoje nós temos amizade com essa querida amiga, ela é assim. Ela vai fazer uma receita, ela coloca os ingredientes todinho na ordem que vai ser usada. É um hábito que tem, E ele cita aqui o exemplo do escritório. É claro que no escritório a pessoa tem que ter experiência nos assuntos da escrita. Tanto a escrita manual, como hoje em dia a escrita digital. Ele vai precisar ter domínio nesse setor. Aí continua ele. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar o concurso. No entanto, contará, seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. Então, quem é o enfermeiro? É aquele que vai saber direitinho montar uma escala. O médico dá lá os remédios, a receita. Ele vai saber montar a escala com precisão, Ele vai saber os momentos de, se o doente está acamado, de virar, de colocar em decúbito. Ele vai saber tudo isso, gente. É alguma coisa que o médico não vai precisar escrever. Porque no trato com o doente, ele tem a competência, o conhecimento para saber o que fazer. Aí continua ele dizendo: o proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. E aqui é muito interessante, a gente parar e a gente pensar, na utilidade. Eu estou lembrando até de uma experiência com o meu pai. O meu pai, ele foi formado na primeira turma da Escola de Carpintaria e Marcenaria, numa dessas escolas do Sistema S, Foi formado. Bem, e aí ele era muito bom no que fazia, muito bom. Tanto que determinadas questões, em termos de início de armário embutido, tudo isso, ele estava ali, porque ele sabia o que estava fazendo, conhecia, tinha competência no que fazia. E aí eles contratavam um auxiliar de carpintaria ou marcenaria. E o auxiliar chegava, começava a trabalhar, ele ia observando. Aí lá pela hora do almoço, ele perguntava assim: seu José, eu estou contratado, eu vou continuar? Aí ele falava assim: eu só posso responder isso no final da tarefa. Por quê? No final do trabalho, ele via
como é que aquele rapaz, por exemplo, eram jovens, né? Ele cuidava da ferramenta. E quem conhece uma oficina de carpintaria e marcenaria sabe que tudo tem um lugar certo. Há até aquele grande quadro em que são colocadas as chaves, tudo isso, né? É até pintado direitinho, tem que ser tudo ali certo. Mas não é só isso. Aquelas peças que estão sujas de serragem ou óleo, elas têm que ser limpas, têm que ser lubrificadas certinho para quê? Para no dia seguinte funcionarem normalmente. E aí esse era o critério de contratação de papai. Aquele jovem, aquele auxiliar que não cumpria essa regra, no final do dia ele recebia o pagamento da diária, né? E não era admitido. Mas aquele outro que ele observava o cuidado, ele com certeza era convocado a voltar no dia seguinte. E aí, com o tempo, os rapazes falavam assim: olha, para trabalhar com o seu José, tem que deixar tudo limpinho no local. Porque ele explicava por quê. E assim ele teve vários jovens que passaram, né? Aprenderam com ele a experiência, e alguns até com uma dedicação maior tornaram-se futuros carpinteiros e marceneiros pelo que aprenderam ali. Então, naquele momento, o que era dedicado, o que era esperado dele? O cuidado com a ferramenta, a atenção no momento do corte, né? Para que não houvesse prejuízo, para que não houvesse acidente, tudo isso era exercido. Alguns até, gente, mal tinham, assinava, escrevia, tinha uma leitura às vezes fraca e tudo. Mas naquele momento para o papai, não interessava nem que ele fosse aquele grande leitor, mas ele tinha que saber o número, ele tinha que saber numa régua, no metro, né? O que era centimetragem, o que era polegada. Era o conhecimento indispensável para ele ser um trabalhador da carpintaria. Aí continua Emmanuel a nos falar: o farmacêutico, ao seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar a receita. Então, tem o farmacêutico, tem o balconista. Então, ele vai ter a posição de vender remédio, sim, mas ele vai ter que entender a leitura da receita, saber qual é a organização. Vocês já viram que é uma ordem alfabética por laboratório, e às vezes a farmácia tem a organização por doenças ou por procuras. Então, aquele trabalhador, aquele cooperador que está ali, tem que entender isso. Eu tenho uma irmã farmacêutica, né? E aí, porque gosta de gente e tudo, em determinado momento ela atendia no balcão também. Mas é que ela foi observando. É claro, né, gente, que o cliente, quando chega e ele vê que alguém pode dar informações mais, né, acessórias, tudo isso, ele vai querer. Aí ela começou a perceber que ela estava tirando a chance do balconista. Aí o que ela fez? Novamente foi se recolhendo, e ela cuida, assim, de situações específicas que só o farmacêutico pode atuar, né? Aplicação de testes, determinadas situações que são da área do farmacêutico. E quando há alguma dúvida, aí sim, o balconista chega e pergunta. Mas na maioria das vezes, ele consegue resolver aquelas questões que fazem parte do seu trabalho, até porque na farmácia que ela está, existem balconistas muito antigos, alguns até perto da aposentadoria. Então, eles já entendem a dinâmica daquele serviço, é isso. Não precisa saber química, nem física, nem biologia, nem anatomia. É só saber o que está dentro ali do seu campo de trabalho. Aí continua Emmanuel a nos falar: cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado a todos. Olha que interessante, gente. Então, isso é na vida comum. É cada um na própria tarefa, embora não quer dizer
que o proprietário do ônibus não possa aprender alguma coisa lá com o diretor do escritório, né? O médico não possa aprender com o farmacêutico, a gente sabe que a riqueza da vida é trocar. Esse é o grande aprendizado em todos os setores da vida humana. Por isso que a gente não pode ficar num ponto só paralisado, né? Eu já sei, eu já estudei, eu já conheço, eu já tenho domínio total sobre esse assunto. Não. Sempre há muito a aprender, há muito a trocar. Aí Emmanuel vem trazendo para a gente, nesse último bloco, que é ele falando sobre ser médium. Olha o conceito que é a essência da lição, meus irmãos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Vou repetir, meus amigos, trabalhadores, tarefeiros da mediunidade. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Quando a gente fala em ajudante, já anulou a posição da passividade total, porque o ajudante trabalha. E trabalha colocando o seu toque, a sua experiência, a sua característica dentro da tarefa. Esse é o ajudante. E aí Emmanuel fala que o médium é ajudante do plano espiritual. Então, para ajudar, eu vou ter que saber o que eu vou fazer. Eu vou ter que saber qual é o meu papel. Eu vou ter que perceber qual é o meu desempenho. Eu vou ter que olhar tudo isso. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E olha a continuidade que ele vai nos trazendo. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Olha uma beleza, gente. Então eu sou médium, trabalho com o plano espiritual. Eu tenho que descansar a cabeça dos espíritos. Como? Não criando confusão, não criando problemas, sabendo que é o meu papel, sabendo que trabalho de dar desgaste, sabendo que existem pré-requisitos na preparação para eu entrar na tarefa mediúnica. E quando fala deixar descansar a cabeça dos responsáveis, vamos abrir e ampliar um pouquinho? Dos desencarnados, que são responsáveis pela tarefa, mas também dos encarnados. Aqueles amigos que a direção material da casa colocou como coordenador daquele setor, como diretor daquela sala. Como é que eu descanso a cabeça deles? Sendo pontual, sendo assíduo, sendo aquele que chega pronto, com muita vontade de colaborar, de ajudar, de servir. Sendo aquele trabalhador que não faz as grandes exigências, porque a gente muitas vezes começa a exigir. E exige conforto material, exige atenção, exige determinadas parcerias, e a gente acaba sendo aquele médium, vou colocar, abre aspas, reclamão, fecha aspas. E médium reclamão não está lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, da parte 2ª, dos tipos de mediunidade, não. Essa reclamação é uma exigência que a gente começa a fazer como se estivéssemos prestando um grande favor à espiritualidade em sermos trabalhadores. Não é isso que Jesus espera de nós. Não é isso que os benfeitores esperam de nós. Então, médium, vou repetir, ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. E continua Emmanuel falando. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele. E nesse momento, a gente está socialmente vendo, né, a questão de desastres aeroviários. A gente está vendo o que está acontecendo. Vamos ver o que Emmanuel fala nesse momento comparativo. Tudo é amparo inteligente
e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. A gente tem hoje até o piloto automático. Temos essa tecnologia toda. No entanto, Emmanuel falou em 1960 e vale ainda hoje. Mas tudo pode falhar se falharem o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. Percebemos, meus amigos? Então está tudo preparado. E para o trabalho mediúnico é assim, está tudo preparado. Nós que trabalhamos na mediunidade, está lá no livro Mensageiros, quando fala na lição no Centro dos Mensageiros, há toda uma preleção, toda uma preparação para a gente encarnar médium. A gente fala assim, é um contrato assinado. E não é com letrinha miúda, não. Há toda uma explicação. Gostamos muito da expressão do querido amigo Paulo Nagai, quando ele fala assim, no mínimo a gente pediu, no máximo implorou. Então a gente nasce médium com a responsabilidade do cumprimento da tarefa. Mas tá tudo certinho. Tudo planejadinho. Mas se a gente não tiver o entendimento e se a gente não tiver a disciplina, a gente coloca todo esse planejamento a perder, entrando nas dificuldades do exercício mediúnico. Obsessão, mistificação, caminho do charlatanismo, caminho do embuste. A gente acaba, muitas vezes entrando em planos da ilusão, da vaidade, do orgulho, uma série de questões que não são as desejáveis do exercício mediúnico, principalmente quando a gente olha o exercício da mediunidade com Jesus. Essa mediunidade cristã que a doutrina espírita vem nos alertar e nos dignificar. Então, amigos, que a gente fique com essa belíssima frase: ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E que a gente perceba sempre que ajudar alguém é fazer com que o outro fique descansado em relação àquela tarefa. Mediunidade, cada vez mais, está sendo trazida para nós como parceria. Parceria entre o desencarnado que quer e deseja ajudar, servir, e o encarnado que se coloca como um instrumento fiel, um instrumento querido, um instrumento amigo do bem. E aí nós lembramos daquela experiência, daquela fala que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ser médium é ser simpático aos bons espíritos e só por eles ser assistido. Se por enquanto a gente não consegue essa assistência em tempo integral, que pelo menos nós nos esforcemos para sermos esses ajudantes responsáveis, fiéis, e que jamais falte o toque da gentileza, o toque da boa vontade, o toque do entendimento, o toque do respeito, o toque da disciplina. Porque o trabalho, meus amigos, é de Jesus. E que nos sintamos honrados de fazermos parte desta tarefa tão digna que o Mestre Jesus, que os amigos espirituais patrocinaram para a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa alegria. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.